Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez com Dormindo com Deus, um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim o permitir, vamos juntinho até às 23 horas. Nosso lema é Durma em Paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. Olha, a frase de hoje para a gente começar o nosso programa é o seguinte: o futuro pertence àqueles que creem na beleza dos seus sonhos. O futuro pertence àqueles que creem na beleza de seus sonhos. Tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo de número 9, verso de número 23. Repetindo, o futuro pertence àqueles que creem na beleza de seus sonhos. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Tenho um convite para fazer a você estar conosco nesse final de semana, no período das 9 horas, com a nossa escola bíblica dominical, às 10h15, o nosso culto pela manhã, e às 18h30, o nosso culto no período da tarde. Portanto, você é tarde ou noite, melhor dizendo, você é o nosso convidado. Além disso, também nós temos um projeto de tratar e cuidar daqueles que, por sua vez, possam passar por crise nos relacionamentos conjugais. No próximo dia 23, você é o nosso convidado. Estamos fazendo um trabalho com casais que têm suas crises, e todos nós temos, e precisamos aprender a superá-las. E o tema é superando as crises no relacionamento conjugal. Superar é o grande segredo para se viver bem na vida familiar. Começando às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde. Tem custo, pastor Marco? Terá custo, sim. R$50 por casal. Na verdade, esse será o custo do seu almoço. Do almoço de você, seu esposo, ou de você, sua esposa. Esse será o custo. Por favor, pode entrar em contato comigo. E nesse final de semana, a nossa irmã Giovana e o nosso irmão Ailton terá já nas mãos a ficha para inscrição. E nós estaremos com apenas 15 e não mais do que 15 casais nesse próximo dia 23. Quando chegar a 15, nós vamos deixar para um segundo momento, ou um segundo curso. E tenho certeza que será um momento único na vida daqueles que passam a crise. E o grande segredo na vida conjugal é superar as crises que nós passamos. Todos nós passamos. Tem a crise de querer ter filho, tem a crise de quando tem um filho, tem a crise quando tem 2 filhos, um com o ciúme do outro, ou mais de um filho. Aí tem a crise da adolescência, tem a crise depois dos filhos se casando, depois do ninho vazio, dos nossos pais chegando na presença de Deus, e a gente tem que cuidar dos filhos, dos netos, dos pais. Tudo isso não é tão simples. As perdas, muita gente com perdas, e difícil ir superando este momento na vida conjugal. Se você conhece alguém que está num momento difícil, de crise, e não consegue superar, olha, fale deste curso, dia 23 deste mês. Daqui mais 2 sábados, nem esse sábado, nem o outro, no terceiro. Estaremos juntos, das 9 da manhã
às 5 da tarde. Por que esse tempo? Para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, termos um tempinho para desligar de todos os afazeres e podermos falar com as pessoas que estão nesse momento bastante difícil. Olha, tenho boas notícias. Tivemos hoje pedindo oração pela irmã Alda. Irmã Alda, nossa irmã da nossa classe de adultos, a professora titular. Sempre temos tido ali alguns, mas ela tem sido a nossa professora há muitos anos. E ela se submeteu a um exame hoje e no seu intestino, e era muito sério. E então foi feito no hospital para que ela, se precisasse, entrasse em cirurgia automaticamente. Não precisou. O exame foi assim, bastante profundo, mas graças a Deus não precisou. Sua filha mandou um recado, ela está passando bem, está passando essa noite no hospital, amanhã retorna para casa. Que bênção! Agradeço pela sua oração, mas ainda peço que você esteja orando por ela. Também lembrando da sogra do nosso maestro, a nossa irmã que precisa de um toque especial. A mamãe da Vanessa está hospitalizada, Covid, algo bastante difícil. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa alcançá-la naquele hospital. Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós estaremos com um tema especial e esse tema está baseado justamente em números. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você assim o tiver, no livro de Números, capítulo de número 25 até capítulo 12, ou melhor, capítulo 13, verso 25 até o verso de número 33. Capítulo 13, verso 25 até o 33, diz assim a palavra de Deus. A cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram conta a eles de toda a congregação e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam naquela terra de Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E essa é a expressão que eu quero aqui. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos
como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que nós estamos diante de uma situação bastante especial. O povo havia saído do Egito, deixado de ser escravo, para ir à tão sonhada terra prometida. Moisés envia os espias e eles espiaram a terra, mas algo travou tudo. O que é que travou tudo, pastor Marco? É algo chamado medo. O medo é um sentimento que cada um de nós temos experimentado. E eu digo sempre que há alguns medos que as pessoas têm, tais como o medo do amanhã. Do amanhã, as pessoas ficam tão preocupadas com o amanhã que morrem de medo do amanhã. Medo do futuro, o que vai acontecer? Medo da morte. São medos que fazem parte. Algumas pessoas sérias têm medo de dívidas, outras não se importam nem com o seu nome, nem com o nome dos outros. Então não tem medo nenhum de dívida. Aqui, esse povo paralisou. E quando nós olhamos para a palavra medo no Google, nós vamos encontrar uma lista de mais de 496 fobias. Você acredita nisso? Mais de 496 fobias. Algumas, tais como a glutofobia, medo de tomar banho. Você acredita que tem gente que tem medo de tomar banho? Chama-se aglutofobia. Não sabia não, estou aprendendo. Ainda acloofobia, medo ou horror exagerado à escuridão. Brontofobia, medo de trovões e relâmpagos. Veja. Dentrofobia, medo de árvores. E aí afora, se você olhar no Google, vai descobrir 496 fobias. Tanto não? As pessoas andam com medo. E o medo é algo que o ser humano tem experimentado, mas é preciso lembrar que o medo pode ser bom e ruim. Um exemplo, tenho medo de altura, ou ter medo de altura. Isso é bom. Você não vai aí ficar de qualquer jeito em cima de algum lugar. Mas tem tanta gente que tem medo de altura que não é capaz de maneira nenhuma de subir uns degraus ou até mesmo morar em prédio alto, porque morre de medo de altura. Olha, portanto o medo pode ser bom ou ruim. No caso da palavra do Senhor nesta noite, nós vamos notar que o medo fez algumas coisas que pode fazer na minha vida e na sua vida. Primeiro, o medo que eles tiveram, porque se consideravam como gafanhotos perante a terra, ou aqueles que viviam na terra prometida, eles se consideravam tão pequenos como gafanhotos e consideravam o seu inimigo gigante. Veja que esse medo fez eles olharem para trás. Quando olhamos para Números, capítulo 14, verso 2 a 4, nós não lemos, mas diz assim: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse:
Ah, se morramos na terra do Egito, ou se morremos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. A primeira coisa que o medo faz é fazer com que olhemos para trás ao invés de avançarmos. Talvez você está possuído de medo nesses dias. E ao estar possuído de medo, os olhos ficam olhando para trás do que olhar para frente. Em família sempre conversávamos, minha mãe sempre está aqui conosco, e uma das coisas que a gente ficou impressionado nesses dias é que filhos não foram visitar os pais não foram visitar os filhos por causa da pandemia, entre aspas, ou um medo que paralisou de tal maneira que não fez avançar, mas andar para trás. Andar para trás porque deixou de estar, de abraçar, de beijar, de expressar o amor. E alguns que assim o fizeram, mesmo assim. O Covid chegou e levou a pessoa amada. Portanto, olha, não deixe que o medo traz a você um olhar para trás em vez de olhar para frente. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de olhar para frente e não ter uma fé vacilante. Quando olhamos, Caleb foi o único que disse: olha, vamos possuir essa terra. Se Deus não vai nos dar, vamos possuir, porque é uma dádiva de Deus. Mas a fé ficou vacilante. E uma das coisas que o medo faz nos olhar para trás em vez de olhar para frente é porque a nossa fé fica vacilante. A fé faz com que a gente tenha, ou essa fé vacilante faz com que a gente tenha o foco na pessoa errada. Eles, em vez de ter o foco em Deus, colocaram o foco nos filhos de Anak, pensando que os filhos de Anak eram gigantes e eles gafanhotos. Ou seja, veja como, em vez de olhar para frente, estão olhando para trás, querendo até voltar da terra onde eles foram libertos. Nessa noite, a primeira lição especial: não deixe, de maneira alguma, o medo fazer você olhar para trás, mas que a sua fé possa estar firme e olhando para frente, em nome de Jesus. Segundo, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Olha só, eles esqueceram do poder de Deus. O Senhor que tinha aberto o mar e eles tinham passado a seco. E os egípcios que vieram atrás morreram afogados porque o Senhor fechou o mar. Primeiro emperrou ali os carros, os cavalos, eles não conseguiam andar até que o último hebreu chegou do outro lado. E quando isso aconteceu, o mar se fechou. Nós não podemos nunca esquecer do poder de Deus. O Senhor, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei? A quem terei
ou de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? E quando olhamos para esse Salmo de número 27, de 1 a 5, ele continua dizendo: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Portanto, em nome do Senhor Jesus, não deixe que o medo venha limitar as bênçãos sobre a tua vida. O Senhor estava pronto para dar aquela terra, mas eles preferiram olhar para trás. Ainda tirar o foco de Deus e colocar nos homens que eram gigantes e esqueceram do poder de Deus. Não esqueça do poder de Deus. Não esqueça que é o Senhor a nossa provisão. Provisão. Olha, o Senhor tinha feito a água fluir da rocha, porque o Senhor é um Deus de provisão, mas eles haviam esquecido. Na verdade, o medo faz justamente com que a gente olhe para trás. Ainda, o medo faz com que as bênçãos de Deus se tornem limitadas, quando elas são ilimitadas. Mas eles limitaram porque esqueceram do poder de Deus, limitaram porque esqueceram da provisão de Deus. Terceiro lugar, o medo nos faz viver com divisão no amor e amizades. Quando olhamos para o verso de número 5 até o verso de número 9, do capítulo 14, diz assim: e então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo o seguinte: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então, certo, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Veja que começa aqui uma divisão. Divisão essa que se aprofunda e eles querem acabar completamente com Josué e Calebe. Qual é a consequência do medo baseado nesta passagem? Primeiro, divisão. Divisão. Quando olhamos para capítulo 14, eram 2 contra 10, ou 10 contra 2. Também desconfiança. Desconfiança. Eles estavam céticos. A opinião de 2. Preferiram ficar com a maioria. Desunião. O medo divide. Olha, e a unidade
acaba. Ainda deslealdade, tudo com D, ó. O medo nos faz perder o respeito e a conspiração pelos outros se faz presente. Tudo porque tiveram esse medo. Talvez você tenha passado momentos de muito medo e temor. O Senhor está dizendo para você exercitar a sua fé nessa noite. Não ter medo, levantar a tua cabeça e encarar talvez os gigantes, entre aspas, diante de você. Creia que o seu Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, hoje o Senhor fala ao teu coração para que esse medo seja lançado fora. Em nome de Jesus. Não deixe que ele paralise a obra de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Olhe para o Senhor. Ele até aqui tem te ajudado. As portas serão abertas, arrebentadas, quando nós cremos no poder do Senhor. Nessa hora, seja qual for o medo que tem paralisado você, tem feito você olhar para trás, ore comigo, colocando diante do Senhor e exercendo fé no poder do nosso Deus. Oremos, Pai, diante do Senhor nós estamos. Que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor venham estar sobre a nossa vida. Precisamos, carecemos do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, tire todo o medo. Que a tua graça, o teu favor, esteja sobre a nossa vida. E em nome de Jesus, repreendemos nesse instante toda a opressão e pressão do maligno, roubando nossa fé, tentando nos paralisar através do medo. Ó Senhor, tomamos posse da tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos ver aquelas pessoas que estão conosco hoje. Dá um alôzinho, em nome de Jesus. A Rita, a primeira que está aqui. Ô Rita, você hoje ganhou medalha, chegou primeira. Você sabe o que eu estou dizendo aqui. Você tem o costume de correr e quando chega na frente ganhar medalha. Hoje você foi a primeira. Então, um abraço. A Vilma, dona Vilma lá de São Paulo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Dona Lourdinha, que Deus te abençoe, que te guarde. Dona Luzia, em nome do Senhor Jesus, mande um abraço ao seu Ari. Mãezinha querida, um beijo. Dona Roseli de Almeida. Tia Cida, olha o cafezinho doce, tia Cida. Um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Minha tia, lá do DIC 6, Maria Aparecida, um abraço, mando um abraço também ao seu marido, o meu tio Washington, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Minha tia lá de Souzas, aquele abraço em nome do Senhor Jesus. Dona Heloísa Cardoso, que Deus te abençoe, saudades. E do Ger, Dona Lourdinha, que está sempre lembrando aqui do seu, e do Ger, por causa do seu celular, aquele abraço em nome de Jesus. Minha cunhada Neda, que Deus te abençoe, Nedinha, manda um abraço ao tio Duda, em nome do Senhor. Dona Luzia, muito bem. A dona Lourdinha está pedindo aqui
oração pelo Paulo, tio da Cássia. Vamos estar orando por ele, está com Covid, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos orar e lembrar da sogra do nosso irmão Alexandre, que está com Covid, internada no hospital, precisando da graça e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Que o teu favor possa alcançar, que o favor de Deus possa alcançá-la, em nome de Jesus. Vamos orar por ela, agradecer pelo exame e correu tudo bem com a dona Alda, graças a Deus, e também lembrar, em nome do Senhor, do nosso país, dos médicos, dos enfermeiros, do Rodrigo, da dona Yolanda. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a tua misericórdia, o teu favor esteja, ó Deus, sobre a vida de cada um. Ó Jesus, nós clamamos pela vida da irmã Alda. Estamos primeiro agradecidos pelo seu favor e a sua misericórdia. Senhor Jesus, nós, ó Deus, suplicamos que o Senhor possa estar também sobre a vida, ó Deus, em nome de Jesus, do Rodrigo, lá em Portugal, da nossa irmã Yolanda, ó Deus, que tem lutado com a vida, o Raulino, tem misericórdia dele, ó Deus, em nome de Jesus. Também, ó Deus, nós lembramos da sogra do nosso irmão Alexandre. Que o Senhor possa estar sobre ela. Tem misericórdia. Estende as suas mãos, ó Deus, naquele hospital, naquele leito, dando, ó Deus, saúde, graça, força e restaurando a sua saúde. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e suplicamos o toque do Senhor sobre a vida, ó Deus, da Dona Mary. Em nome do Senhor. Também nós oramos pelos médicos, enfermeiros, atendentes, aqueles que aplicam a vacina. Proteja a sua família, a casa de cada um deles. Lembramos do nosso país, ó Espírito Santo. Estende as suas mãos sobre a nação brasileira, que esta mortandade possa passar. E como diz o Salmo de número 91, livra-nos, ó Deus, livra-nos. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Para findar o nosso programa, sempre uma pequena ilustração, uma pequena história. E eu estou hoje aqui com o segredo da saúde de George Miller. George Miller viveu de 1805 a 1898. Olha só, 1805 a 1898. Aos 70 anos, ele se aposentou da direção dos orfanatos que construiu e começou um novo ministério. Algumas vezes lemos a história de George Miller que havia uma grande multidão de crianças e não havia o que comer na hora do almoço. E então ele era questionado do que as crianças iam comer. E ele dizia, vamos orar. E eles oravam e agradeciam. E então chegava no orfanato o alimento que eles acabaram de orar por ele. Uma vida lindíssima com esse trabalho. E aos 70 anos ele deixou a direção dos orfanatos e passou a ser evangelista itinerante. E ele viajou pelo mundo todo até os 87 anos de idade. E viveu até os 90 anos. Quando lhe perguntaram o seu segredo para uma vida longa, uma das 3 razões que ele apontou foi o amor
que ele sentia pelas Escrituras e o poder constantemente renovador que elas exerciam sobre todo o seu ser. Ele disse: cansado, mas renovado. A preparação de discípulos força você a buscar a palavra de Deus, e esta, por sua vez, renova as suas forças. Portanto, nesta noite, antes de dormir, lembre da história de George Mille e tenha, em nome do Senhor Jesus, suas forças renovadas pela palavra poderosa de Deus, em nome de Jesus. Uma boa noite, um excelente final de semana, que, em nome de Jesus, você possa ter uma noite de paz.